Situado perto da Cordilheira dos Andes, esse país, a fome passa longe e toda a população sabe ler. Estou falando do Butão. Meu nome é Alonso Barbosa, seja bem-vindo ao nosso canal e depois da vinheta eu vou te contar 7 fatos impressionantes sobre o Butão. Antes de começar efetivamente o vídeo, já peço a você para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar também o sininho das notificações. Isso é muito importante para você ajudar o nosso canal a crescer e a gente continuar produzindo esse conteúdo para você. É um conteúdo que dá um trabalho para fazer, mas a gente faz com muito amor e muito carinho para você. Bom, o primeiro fato é que em todas as casas existem desenhos fálicos. Todas a gente fala até de uma forma mais abstrata, mas caminhando pelas ruas desse estimado país é muito fácil perceber na fachada das casas esses desenhos. E esses desenhos fálicos, como eu disse, servem para atrair prosperidade. É uma crença da população. Também eles acreditam que esses desenhos afastam os maus espíritos. No Butão, a felicidade é muito levada a sério. Para você ter noção, o antigo rei, o antecessor do atual, o rei Jigme, o nome todo eu não vou saber escrever aqui, vai estar na tela para você. Em 1972, declarou que a felicidade do seu povo era mais importante do que a soma das riquezas produzidas por lá. Ou seja, seria mais importante, inclusive, que o PIB do país. Na prática, o Butão foi o primeiro país a medir a felicidade nacional através de um índice conhecido como FIB, Felicidade Interna Bruta, em vez de enfatizar, como eu disse anteriormente, o PIB, o Produto Interno Bruto. O governo passou a preconizar esses anseios para a felicidade da população. Não obstante isso, apesar de focar no bem-estar dos habitantes, nos últimos anos, várias minorias hindus foram forçadas a deixar o país sob ordem do governo que é budista. Então, apesar de focar na felicidade, nenhum país, nenhum governo é 100% perfeito. A gente precisa entender também isso aí. Natureza. O terceiro item trata de rios de águas cristalinas, florestas intocadas, uma fauna belíssima, com paisagens paradisíacas que fazem o Butão ser considerado o último Éden do mundo. Bom, diante disso tudo, você deve estar pensando em ir para lá passear um pouquinho, porém pode te custar uma pequena fortuna essa viagem até o Butão. Conservar a natureza e as tradições locais é muito custoso e por isso ir até o Butão não é uma tarefa tão fácil. Para ir lá, você que por exemplo é mochileiro, gosta desse tipo de turismo independente, não é tão bem aceito, não é permitido efetivamente esse tipo de turismo. Aliás, até sobre esse contexto de preservar a cultura, preservar efetivamente também a natureza, o país demorou muito a aceitar uma série de melhorias e uma série de evoluções no que trata de tecnologia, por exemplo. TV só foi entrar no Butão na Copa do Mundo de 1998 e internet na década seguinte. Então, a gente pode entender também como um atraso dessa parte. Como eu disse, nenhum país é perfeito. Apesar de ter muitas qualidades, o Butão também tem os seus defeitos. O Butão tem uma excelente relação com a Índia, a sua vizinha. O Butão situado entre China e Índia, ficando meio que espremido entre os dois países. E a relação com a Índia é muito boa. É uma boa relação diplomática que permite a que os butaneses cruzem a fronteira mostrando apenas os seus documentos de identidade, como acontece, por exemplo, na União Europeia ou também no Mercosul, que temos esse livre trânsito. Para a gente ir, por exemplo, para o Paraguai ou para a Argentina, saindo aqui do Brasil, é muito fácil, a gente só levar o nosso documento de identidade, seja ele carteira de motorista ou o próprio RG, também é muito fácil a gente ir para os nossos vizinhos aqui do Mercosul. Principal cartão postal. O principal cartão postal do Butão é o mosteiro de Takshan. Novamente, esses nomes vão ficar na tela. Eu posso estar errando, talvez um pouco na fala, mas ele foi construído durante o século XVI por monges budistas e no sopé de uma montanha situada a mais de 3.000 metros de altitude comparados ao nível do mar, e sendo, como falei, o principal cartão postal do Butão. O governante
do Butão atualmente tem a marca de o mais novo monarca atualmente governando um país. Bom, desde 2008 a nação é governada pelo rei Jigme Khesar Wangchuck, como ele é chamado novamente, né, vai ficar o nome na tela. Conhecido também como Rei Dragão, atualmente ele tem 41 anos e ele se casou em outubro de 2011, aos 31 anos, com uma plebeia. Isso é uma curiosidade sobre ele, uma estudante chamada Jetsun Pema, numa cerimônia budista realizada num mosteiro do século 17. E na cerimônia do casamento, né, de um rei, de um monarca, não estiveram presentes nem chefes de estado, monarcas ou sequer alguma celebridade estrangeira. Bom, o Butão tem cerca de 800 mil habitantes, conta com um produto interno bruto de 2,4 bilhões de dólares, tendo uma área total de 38.394 km², né? É um pouco menor, inclusive, que o estado do Rio de Janeiro. A língua oficial é o Dzongkha e a moeda corrente é o... eu não vou me arriscar a falar, mas está na tela aí. Bom, esses foram os 7 fatos sobre o Butão. Espero que você tenha gostado de entender e de conhecer essas informações sobre esse país que é de fato surpreendente. Bom, até o próximo vídeo. Se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, deixe o seu comentário também sobre alguma sugestão de vídeo e de tema que você acha interessante a gente estar abordando aqui. Até lá, um grande abraço, assista outros vídeos do nosso canal, fiquem todos com Deus.